Esperamos que estejam bem. Gostaria de informar que essa sessão está sendo gravada. Nossas reuniões sempre têm tido pessoas que participam pela primeira vez, então nós fazemos uma palavra breve para apresentar o que é um SIG, de sigla Grupo Especial de Interesse vinculado à Rede Laçã, que conta com financiamento 100% público. O objetivo do SIG Dietética é de promover à distância a difusão e atualização dos conhecimentos técnicos científicos, com vistas a fortalecer a dietética como área estratégica para a soberania e segurança alimentar e nutricional, por meio da realização de estudos, parcerias acadêmicas interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. O SIG Dietética é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp e tem sua gestão partilhada com o Comitê Executivo, formado pelas professoras Angélica Maurício, da Universidade Federal do Paraná, eu, professora Aline Rissato Teixeira, e a professora Beth Slater, representando a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a professora Caroline Capitani, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, professora Lília Zago, do Instituto de Nutrição da UERJ, professora Lúcia Guerra, da Universidade Federal do Mato Grosso, professora Isabelle Santana, também do Instituto de Nutrição da UERJ, professora Samantha Mescoloto, da Unifesp, e a querida professora Semiramis Domeni, da Unifesp. Em questão de orientações gerais, então, alguns informes para a gente melhorar a nossa comunicação nessa sessão. Essa reunião, como comentei, está sendo gravada, e para evitar ruídos do ambiente, por favor, mantenham o microfone no modo mudo. Ao final da apresentação, nós vamos fazer uma rodada para comentários e perguntas, então, vocês são livres para usar o microfone ou utilizar o chat no bate-papo. A sessão dura cerca de 1h30 e nós vamos tentar reservar aí os 30 minutinhos finais para depois da exposição, né, para a convidada, para que ela possa responder as perguntas de vocês. As inscrições podem ser feitas pelo chat ou sinalizando com o emoji da mãozinha levantada que você aciona ao clicar com o botão direito sobre o seu nome. Vamos agora, então, à apresentação da convidada, né, e da nossa palestra de hoje. A forma de produzir e consumir alimentos pode ter um grande efeito na saúde das pessoas e do planeta. A produção e consumo de carne bovina é tema substancial de interesse na reflexão sobre os sistemas alimentares hegemônicos e sobre quais transformações nós devemos adotar em nossa dieta. Para discutir esse assunto, hoje a gente conta com a presença da professora doutora Paula Andrea Martins, que vai tratar do tema alimentação com redação do consumo de carnes. A professora Paula é formada em nutrição pela Universidade de São Paulo, com mestrado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em ciências pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora adjunta do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp. Tem experiência na área de epidemiologia nutricional, nutrição materno-infantil e avaliação nutricional. E coordena o grupo de pesquisas em sistemas alimentares sustentáveis, desenvolve o projeto de extensão universitária Ambinut, Ambiente e Nutrição, promovendo sistemas alimentares sustentáveis. Atualmente, ela trabalha com a pesquisa nas seguintes linhas: a avaliação do ambiente alimentar, sistemas alimentares sustentáveis e desenvolvimento de ações de promoção e apoio ao vegetarianismo. Nós desejamos boas-vindas à professora Paula. Muito obrigada por aceitar nosso convite, professora, e desejo uma excelente apresentação. A palavra é sua. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Semiramis, e todas e todos que participam, né, que compõem esse grupo, né, a organização dessa iniciativa tão bacana e tão importante. Eu fico honrada, de fato, né, fiquei honrada com o convite e muito feliz de estar aqui com vocês. Tive na última edição, né, com a professora Aline, e fico bem, de fato, honrada, né, de estar aqui nesse lugar e participar de uma discussão tão relevante aí que vocês têm promovido. Vou falar, talvez o tempo da minha apresentação seja um pouco menor. Tradicionalmente eu dou aula desse tema, fico mais de 4 horas, às vezes 4 horas falando, e tem muitos dados, muitas informações, mas eu realmente fiz um filtro aqui e queria
promover uma discussão mesmo, né? Garantir um tempo bem importante aí para a gente debater esse tema e vou finalizar, né, com algumas questões, algumas provocações mesmo para a gente pensar o quanto, de que forma, né, que a gente pode trabalhar essa temática, particularmente na formação de nutricionistas, né, de profissionais da área da alimentação e nutrição, na graduação e na pós-graduação. E então, ao final, eu compartilho com vocês algumas inquietudes e alguns desafios, mas vou, então, começar aqui apresentando, compartilhando aqui os meus slides, mas, mais uma vez, antes de iniciar, queria agradecer e espero que qualquer coisa que, se eu não estiver vendo, né, mais aqui o chat, vocês pode, por favor, me interromper, Aline e colegas, né, me ajudem aí se estiver acontecendo algum problema aí na apresentação, tá bom? Conte conosco, professora, a honra é toda nossa. Fique à vontade para compartilhar. Boa apresentação. Obrigada. Eu não sei se já entrou. A apresentação ainda não, professora, somente o compartilhamento da sua tela. Agora veio? Ainda não. Não sei se você já colocou a apresentação em tela cheia, pode ser que demore um pouquinho para carregar. Opa, aqui. Eu coloquei, a gente treinou, tinha dado tudo certo agora. Tá aqui no modo de apresentação, mas realmente não apareceu mais aquele aviso que fica aqui embaixo, né? Eu vou... acho que é aqui, vamos ver. Não. Ei, gente, desculpa. Vamos lá, vou Imagina. começar de novo aqui o compartilhamento. Vamos. Aqui, janela, ok. Acho que agora vai. Perfeito, agora sim. Só Pronto. falta colocar a tela cheia, isso. Tá ótimo, muito obrigada. Aqui, pronto. Então, queria mais uma vez agradecer e a todos, né, da organização do SIG Dietética, cumprimentar todos os presentes aqui na sala e quem estiver acompanhando aí pelo YouTube. E eu fiquei pensando bastante quando o Semiramis me fez o convite, né? Eu tenho trabalhado nessa temática, no ensino de sistemas alimentares. Eu coordeno o grupo de sistemas alimentares sustentáveis, o grupo de pesquisa, né, de sistemas alimentares sustentáveis, e bastante pautado numa linha de pesquisa que a Aline citou, né, que é a da avaliação do ambiente alimentar e o desenvolvimento de intervenções para promover ambientes alimentares relacionados a sistemas alimentares sustentáveis, né, então ambientes alimentares que promovam um consumo alimentar mais saudável e mergulhando nessa linha, né, no desenvolvimento de intervenções, particularmente na ponta ali, né, na distribuição e na comercialização de alimentos, a gente se deparou com uma série de questões e dificuldades, de fato, né, para poder promover essa cadeia produtiva, sobretudo ali na ponta, né, de comercialização de alimentos mais saudáveis, uma série de desafios que nos fizeram, e eu particularmente, né, no desenvolvimento desses estudos, eu falo do grupo, né, mas a minha experiência pessoal de mergulho nessa temática, né, e de entender aos poucos o quão complexo quão complexas são todas as questões, né, envolvidas na cadeia produtiva que resultam, né, em ambientes alimentares mais ou menos saudáveis. E isso originou uma série de estudos e de sistematização, né, de conhecimentos que a gente vem trabalhando numa disciplina da pós-graduação, que é a disciplina de Nutrição e Sociedade, junto com a professora Maria Angélica,
e agora, mais recentemente, na sistematização de uma disciplina, aqui no Unifesp a gente chama módulo, né, de sistemas alimentares na graduação, no primeiro e no segundo ano, que a gente está começando esse ano. E aí, mais no final, vou compartilhar um pouco a experiência do projeto de extensão, que está bastante relacionado, né? Vou contar um pouquinho dessa experiência da curricularização também, né, nesse contexto. Mas tudo isso para dizer que nesse percurso, né, no estudo do ambiente alimentar, um mergulho numa temática que é bem mais ampla, né, que abraça as diferentes etapas aí da cadeia produtiva, fui me dando conta da importância, de fato, dessa discussão, né, do consumo de alimentos de origem animal, que a gente está falando de carnes, né, mas certamente essa temática, né, quando eu comecei aqui minha fala falando que eu fiquei pensando bastante, né, no título, na abordagem que eu gostaria de conduzir aqui com vocês, por entender que, de fato, boa parte dos problemas, né, nos sistemas alimentares contemporâneos que a gente enfrenta hoje estão relacionados particularmente a essa problemática, né, de um alto consumo de carnes e produtos de origem animal, e eu enxergo de fato como uma questão central nessa transição para sistemas alimentares mais sustentáveis, o enfrentamento dessa questão. E isso implica numa série de reflexões, busca por conhecimentos, né, pesquisas, e certamente uma mudança no paradigma, que eu acho que isso, trabalhando, né, com esse grupo de pesquisa, particularmente com alunos estudantes, né, de graduação e de pós-graduação, que são vegetarianos ou veganos, eu refleti bastante na importância, né, de trazer essa discussão para a formação, a partir de diferentes perspectivas. Aqui não é um tema, né, quando eu falo que eu estava refletindo bastante sobre o tema, não é uma fala aqui sobre o vegetarianismo propriamente dito, mas refletir, né, sobre essas questões me levou a olhar para a perspectiva do vegetarianismo e enxergar, né, de fato, a importância de trazer essa discussão aí para a formação. Então, um pouco essa motivação, né, da escolha do tema, e vou desenvolver, então, a partir desses pontos, né, falar muito brevemente dos impactos do consumo de carne. Eu me apoio bastante, né, eu acredito que muitos estavam aqui no encontro passado, né, com a professora Aline Carvalho, que falou de saúde planetária, né, e das mudanças desse período que a gente vive, que tem sido chamado de antropoceno, né, em que as ações humanas modificam, né, todo um sistema geológico, inclusive, que a gente vem discutindo nesse contexto sendo chamado de saúde planetária. Então a gente vai discutir um pouquinho nessa questão dos impactos do consumo de carnes, e eu queria ressaltar algumas questões que talvez não sejam as mais discutidas quando a gente fala desses impactos. Vou mencionar um pouco essa classificação, né, de dietas vegetarianas e flexitarianas, e também falar um pouquinho dessa motivação de entrar nessa área, nesse estudo, e, sobretudo, compartilhar a experiência que a gente tem feito aqui no projeto de extensão Ambinut, para promover uma discussão, como eu falei, né, sobre o que a gente deve pensar e que mudanças a gente pode promover aí na formação. Discutir a questão de dietas com menor participação, né, de carnes, acho que começa por olhar o quanto tem sido modificado, né, os padrões alimentares e, sobretudo, a partir de uma oferta, né, tem sido modificado, né, os padrões alimentares têm sido modificados
muito relacionados, de fato, com as mudanças no sistema produtivo. E eu gosto, tem diversos olhares que a gente pode ter, né? Tem muitas pesquisas que têm mostrado o crescimento, as mudanças nos padrões alimentares e o quanto a produção de carnes, de produtos de origem animal tem ocupado um espaço cada vez maior, né? Nos sistemas produtivos. Eu gosto desse gráfico porque ele vai mostrando, né, mostra o quanto a produção de carnes, né, de produtos de origem animal, mas particularmente de carnes, foi aumentando diferentemente de outros grupos de alimentos, né? Então, a gente não modificou as necessidades nutricionais, né, nesse período, em todas essas décadas, né, que estão aqui no gráfico, da década de 60 até mais atualmente. A gente não modificou as nossas necessidades nutricionais, mas particularmente esse grupo de alimentos tem tido um crescimento muito maior, né, do que os outros grupos. Isso significa um uso, né, de recursos que tem, de fato, colocado em risco a própria segurança alimentar e nutricional, porque a produção desses alimentos de produtos de origem animal tem uma série de impactos, né? Uma perspectiva, então, de olhar para os riscos, né, desses impactos da produção de alimentos de origem animal, tem sido bastante centrada nessa discussão na questão das mudanças climáticas. Achei que eu tivesse desligado aqui. Tem sido bastante central, né, na discussão a questão das mudanças climáticas, porque, sem dúvida, um corpo grande de evidências, né, mostra o quanto esse setor produtivo tem impactado no uso de recursos proporcionalmente muito maior do que outras cadeias produtivas, na produção de gases, né, do efeito estufa que contribuem, então, de forma importante com as mudanças climáticas. Eu queria ressaltar alguns aspectos, né? Então, como eu disse, eu não vou me estender muito, né, nessa questão que tem muitas evidências e uma produção de conhecimento importante nessa área, mas acho que o importante aqui falar, né, então, do impacto no uso de recursos, em primeiro lugar, do uso do solo, propriamente dito, do uso e deterioração, né, do solo, com processos de desmatamento, processos erosivos, né, do uso do solo, do uso de fertilizantes nitrogenados, do uso de agrotóxicos para produzir os insumos para produzir a ração, né, para alimentar o gado, toda uma cadeia produtiva relacionada aí aos alimentos de origem animal, uma série de consequências no uso de outros recursos naturais que são a água, e o quanto esses insumos que não são utilizados completamente contaminam, né, os rios e lençóis freáticos. Então, tem uma série de aspectos aí que estão bem documentados e eu não gostaria nem de me estender muito sobre isso, mas o que eu acho que é importante que a gente ressaltar nessa discussão são outras consequências além do relacionadas ao desmatamento e ao uso do solo, que são questões relacionadas à desigualdade social, a práticas, né, de grilagem, por exemplo, no nosso território, há um impacto nas comunidades tradicionais. Então, tem uma série de questões que
acho que precisam ter uma discussão mais ampla, né, nessa questão das consequências, dos riscos, né, globais aí do consumo de carnes. A gente tem feito uma discussão importante desde a ocorrência da pandemia da Covid, e também tem uma relação muito grande, né, com a questão do desmatamento, das fronteiras entre o meio urbano e as florestas, e então esse também é um impacto importante, né, que está relacionado ao aumento do consumo de carnes, e o que eu acho que a maior parte dos profissionais de alimentação e nutrição está acostumado a olhar bastante, que são as consequências para a saúde humana do próprio aumento, né, do consumo de carnes, as carnes vermelhas e as carnes, particularmente as carnes processadas, têm sido relacionadas com uma série de cânceres e impactos, né, à saúde humana, que a gente já está olhando há mais tempo, né? Então é um conjunto de riscos associados aí ao consumo de carnes vermelhas, de carnes, desculpa, né, de produtos de origem animal, que nos leva a pensar, né, na necessidade de um modelo produtivo e na mudança de padrões de consumo, buscando, né, alternativas para a diminuição do consumo de carnes. Esse impacto tem sido mais medido, né, a partir do uso de alguns recursos, como a pegada hídrica, né, o uso dos recursos de água, como mencionei rapidamente, a produção de gases do efeito estufa e as mudanças, que vai, né, estar relacionado às mudanças climáticas. E então uma série de estudos tem mostrado a contribuição, de fato, do consumo de carnes em comparação aos demais grupos de alimentos, e muito maior, né, o impacto, então, dessa fração de alimentos, né, da contribuição de carnes na dieta. Esse é um estudo do grupo do NUPENS, né, mais recente, do José Gadillo, que tem documentado bem o impacto, a pegada hídrica e pegada de carbono dos grupos de alimentos, mostrando então a importância de a gente discutir isso no nosso padrão alimentar, né, brasileiro. Desde 2019, 2018, 2019, a gente conheceu, né, tem conhecido o trabalho, o relatório, né, do grupo que produziu esse relatório que a gente chama de Eat Lancet, né, que é chamado de Eat Lancet, que vem discutindo uma agenda, né, a necessidade de implementar uma agenda integrada para a alimentação no antropoceno, né, numa perspectiva de olhar do sistema alimentar, levando em consideração o uso de recursos e a relação com os impactos da saúde, né? Uma perspectiva de um olhar integrado da produção de alimentos e da nossa sustentabilidade no planeta, não apenas olhando para os impactos diretos, né, do consumo de, por exemplo, carnes vermelhas, como eu acabei de mencionar, mas a própria sustentabilidade como espécie, né, depende de fato de um sistema produtivo que garanta recursos necessários para a produção de alimentos, para a manutenção da saúde e segurança alimentar. Nessa perspectiva, a proposta, né, que o Eat Lancet faz para padrões alimentares sustentáveis, coloca o consumo de alimentos de origem animal, de carnes, numa proporção bem menor do que as dietas, os padrões alimentares contemporâneos têm sido caracterizados, né? Tem sido modificados, né, nas últimas décadas. Eu comecei mostrando, né, o
crescimento do consumo de carnes, e a gente tem evidências de que a gente consome muito mais carne do que as necessidades nutricionais, né? Uma parte da população, existem desigualdades no consumo, mas uma boa parte da população consome muito mais carne do que as necessidades nutricionais. E a proposta de uma dieta mais sustentável é, de fato, reduzir a contribuição desses produtos de origem animal para uma fração bem menor do que esses padrões alimentares contemporâneos que eu menciono. A perspectiva do Eat Lancet é que os alimentos de origem vegetal ocupem mais da metade, né, do prato, das refeições, buscando outras fontes, né, de proteína que não as carnes e laticínios, né? Então, a partir das leguminosas, de oleaginosas, né, outros alimentos, grãos integrais, que possam fornecer a proteína. Aqui nessa tabela, a gente pode observar uma proposta, né, dentro do trabalho do Eat Lancet, que quantifica, dá uma ideia mais, né, da quantificação da participação desses grupos em relação ao total calórico. Então, uma participação grande aí de grãos integrais e vegetais, e uma participação mais reduzida, né, das proteínas de alimentos de origem animal. Essa perspectiva, né, do Eat Lancet gerou, né, a produção de um índice de sustentabilidade da dieta pelo grupo que tem aqui participando, né, a professora Aline Carvalho, o grupo conduzido aí pela professora Dirce Marchione. Então, uma forma de avaliar, né, o quanto esse padrão de sustentabilidade tem sido aí implementado nas dietas. Então, esse trabalho relativamente recente, né, tem uma proposta bem interessante. Existe uma série de índices de sustentabilidade que têm sido desenvolvidas, e eu tenho olhado para esse trabalho, de fato, né, quis trazer aqui por trabalhar com os conceitos propostos, né, pelo Eat Lancet, que basicamente está falando daquilo que a gente chama de dietas flexitarianas, né? Então, caminhando um pouco para esse ponto, né, da minha fala aqui, que é discutir esses padrões que a gente tem conhecido, né, que tem crescido mais recentemente, que são as dietas flexitarianas e vegetarianas. A dieta flexitariana é uma dieta que em grande parte, né, baseada em plantas, mas inclui quantidades, né, como está propondo o padrão alimentar do Eat Lancet, que inclui quantidades de peixes, carnes e laticínios, né? Existem diferentes definições, né, de propostas de dietas flexitarianas, com quantificações de carne vermelha 2 vezes por semana, carne branca 3 vezes por semana, só citando, né, um exemplo, mas não existe uma definição única do que seria uma dieta flexitariana, mas sim uma dieta que minimiza, né, a participação desses alimentos e propõe que, de fato, a dieta seja pautada numa participação maior de alimentos de origem vegetal. Eu comecei falando da dieta flexitariana por estar nessa linha de raciocínio a partir de uma proposta de uma dieta mais sustentável, mas queria, de fato, caminhar para olhar aqui para as dietas com uma redução de alimentos de origem animal, que são as dietas vegetarianas. Diferentes grupos populacionais têm padrões alimentares, né, tradicionalmente
vegetarianos, com a restrição maior, né, de alimentos de origem animal, e tem diferentes classificações de fatos, né, desse padrão alimentar. A Sociedade Vegetariana Brasileira, internacional, trabalha com uma definição de dieta vegetariana estrita ou não estrita, mas eu trouxe aqui uma definição que tem sido mais utilizada na literatura científica, que entende, diferencia, né, um padrão vegetariano e de um padrão vegano, né, sendo o padrão vegano sem nenhum produto de origem animal, e no padrão vegetariano ainda se observando o consumo de leites e ovos, né? Na classificação da Sociedade Brasileira Vegetariana, a dieta vegetariana estrita não tem nenhum produto de origem animal, e a dieta vegetariana pode ser ovo-lacto-vegetariana ou lacto-vegetariana. Seja como for, esses padrões têm sido tradicionalmente associados a uma série de benefícios à saúde, né? Tem uma série de revisões da literatura mostrando a proteção a doenças cardiovasculares, diminuição da mortalidade, impacto expressivo na prevenção de diabetes, né, do tipo 2. E um aspecto que eu queria ressaltar aqui, que eu mencionei no começo da apresentação, é o quanto, para além da proteção à saúde, a proteção ao meio ambiente, existe um aspecto que está relacionado ao sofrimento animal, à produção, a forma como esses alimentos vêm sendo produzidos na sociedade contemporânea, né? Então, fazendo com que um grupo cada vez maior de indivíduos tenha adotado, né, esteja adotando esses padrões com a restrição de alimentos de origem animal. Os objetivos, eu vou concluir aqui minha fala, né, minha linha de raciocínio aqui, falando um pouquinho mais do projeto de extensão dos objetivos, do projeto de extensão BNUD, que tem como objetivo central, né, a promoção de alimentos, de sistemas alimentares sustentáveis, por meio de ações na formação de estudantes, né, na perspectiva de um projeto de extensão universitária, ou seja, né, de ações extramuros, particularmente de vivências, de visitas para diferentes instituições, organizações que trabalham na cadeia produtiva de alimentos e no desenvolvimento de oficinas culinárias para promoção de preparações à base de vegetais. A gente tem feito uma série de parcerias, né, com instituições, o CSA Acerola, por exemplo, né, uma comunidade que sustenta a agricultura, que é uma área que produz alimentos no perímetro urbano aqui de Santos, tem uma rede de CSAs, né, em diversos lugares do Brasil, e aqui no município de Santos tem uma iniciativa bem próxima, né, ao perímetro urbano, e a gente faz visitas, trabalha, promove discussões, né, a partir da experiência encontrada lá, assim como em outras experiências de agricultura urbana, discutindo a formas alternativas, né, de produção de alimentos sem o uso de insumos, de pesticidas e fertilizantes nitrogenados, e sem dúvida um modelo produtivo que estimula, né, a produção de
um padrão alimentar mais composto por alimentos de origem vegetal. E eu queria falar um pouquinho mais da experiência das oficinas culinárias, que de fato tem sido uma parte importante aí do projeto, trabalhando com preparações de origem vegetal, né, apenas incluindo alimentos apenas de origem vegetal, com diversas temáticas. A gente tem um programa de 8 oficinas, que começou com temas pensados a partir de uma dissertação de mestrado, né, de uma aluna que estudou essa temática, e pesquisou um modelo, de fato, com um número de intervenções que poderia produzir mais impactos na mudança de comportamento, pensando na redução, né, do consumo de alimentos de origem animal. E essas temáticas também foram estudadas a partir de entrevistas em profundidade, de revisão da literatura, e a construção do programa buscou temas como refeições mais simples, lanches, né? Então, hambúrgueres, alternativas aos ultraprocessados. Desculpa, tô... alternativas aos ultraprocessados, sobremesas veganas, queijos e laticínios. A gente ainda está terminando, né, uma edição desse programa e estamos quase no finalzinho e já tem tido uma série de experiências muito interessantes na participação da comunidade externa, na avaliação, né, que tem sido feita do programa, a partir da experiência prática, de fato, no laboratório de dietética da universidade, com a vivência, a discussão dos temas, né, durante a realização da oficina, a degustação e a discussão dos temas, e tem sido bastante rica, né, a experiência do desenvolvimento dessas oficinas. Eu queria finalizar propondo para a gente discutir algumas questões relacionadas ao impacto na formação de nutricionistas e na mudança, nos desafios, né, para pensar na mudança de padrões alimentares que possam promover uma transição para sistemas alimentares sustentáveis. Particularmente, como vocês têm visto isso, né? O que a gente pode promover na formação, permitindo uma maior discussão desses padrões alimentares vegetarianos, em primeiro lugar, como que a gente pensa na alimentação coletiva, se é possível, né, pensar em modelos, em cardápios, né, com uma menor participação de alimentos de origem animal, quais são os desafios para isso, demandas da comunidade, das pessoas que a gente vai estar atendendo, né, nesses serviços de alimentação. A gente fez uma discussão recentemente no planejamento desse módulo, né? Eu fiquei bastante provocada aí com a discussão, que é como propor um cardápio, por exemplo, para uma escola, né? É possível pensar nisso, né? De ter uma segunda-feira sem carne, num contexto de alimentação coletiva para crianças. Então, queria propor para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões, como tem sido isso aí na experiência de vocês. Vou fechar aqui minha apresentação e...
Professora Paula, muito obrigada por trazer sua experiência, compartilhamento aí de ideias e de discussão, né? A gente realmente precisa abrir essa discussão para a academia. Eu estava aqui refletindo, essa era uma das perguntas que eu estava aqui para te colocar. Como a gente trabalhar, né? Como a gente consegue trabalhar isso na formação dos nossos nutricionistas, né? Porque quando a gente fala da discussão de sistemas alimentares, ela vai além, né, da discussão da produção ao consumo, né, do campo à mesa. A gente tem que trazer essa discussão para a academia, para a universidade, propor essa reflexão com os estudantes, né, porque eles também são educadores, né, e dentro das suas diversas áreas de atuação, terão a oportunidade de promover sistemas alimentares mais justos, saudáveis, sustentáveis, né? Dentro da Universidade de São Paulo, a própria professora Aline Carvalho, né, junto com a professora Dirce, estabeleceram a redução, né, do consumo de carne nos bandejões, pensando na segunda-feira sem carne, que hoje é super apreciada pelos estudantes. Então, acho que aí, de repente, a gente tem uma forma, mas dentro da sala de aula e nos projetos de extensão, né, acreditamos que essa reflexão e a ação precisam ser colocadas, e está aqui, né, o trabalho do SIG Dietética tentando também refletir a esse respeito na formação dos nossos estudantes. Eu agradeço muito pela sua apresentação, né, e por incitar essa discussão aqui no grupo. A professora Josiane está levantando a mão. Pode falar, professora? Oi, Aline, acho que a Semira estava antes aí. Opa, não vi. Pode falar, professora Semira. Vai, Josi. Pode ir, Josi. Vai, eu falo depois. Obrigada, querida. Imagina. Obrigada, Paula, pela apresentação, por compartilhar. Eu tenho algumas questões no sentido de mais de refletir um pouquinho com você, né? Você sabe que eu sou da epidemiologia, né? E, e o que eu tenho sentido, e até mesmo muito, assim, é uma dificuldade da gente dimensionar, né? Como que tem... Eu vejo uma crescente aí no consumo, na alimentação vegetariana, de uma forma geral, mas eu não vejo poucos dados, né? A gente vê dados sendo organizados por algumas associações, algumas outras entidades, mas nada muito oficial. E isso é uma coisa que eu sinto, sabe? Porque eu vejo que isso vem crescendo, mas eu não consigo, com certeza, afirmar, né? Então, eu não sei se você tem você acompanha alguma coisa em relação a esse sentido? Você acha alguma outra fonte mais confiável desses dados? Pensando em dados nacionais, né? Não sei, isso é uma questão. E aí, só para emendar, para não falar mais também, do que você trouxe para a formação, a gente vem tendo esse número crescente de pessoas, né, vegetarianas ou adeptas a alguma coisa em relação à sua alimentação, ela vem crescendo dentro do nosso ambiente, né, também de sala de aula. Isso a gente vê frequentemente, mas isso é muito bom, porque traz para a gente discussões, a Semira está aqui, minha colega de módulo aqui, faz com que a gente pense também nos nossos módulos, né? A gente teve discussões bem interessantes com alguns alunos, professora, a gente sempre já trazia isso em NPA, né? A discussão do impacto do consumo de carne, então a gente já trazia isso antes de ter nosso módulo de sistemas alimentares, mas a gente já trazia isso, e ele falava assim, professora, mas e na prática, né? E aí, na prática, a gente precisou revisar. Então, eu e a Simir revisamos muitas práticas de laboratório, né? Porque a gente precisava também colocar em prática isso, né? Então, algumas das nossas preparações, experimentos nas práticas de NPA, a gente revisou. Então, a gente trouxe entre as preparações que pudessem ter ali isentas aí de proteína de origem animal, né? Então, a gente teve também que fazer isso, e eu acho que isso já é um início, né? Porque dentro da formação, eu acho que não basta a teoria, a gente também precisa colocar ali dentro da prática, das nossas práticas ali de ensino, né? A gente também adotou uma coisa que é importante, que eu acho que é uma dificuldade, eu vejo isso na dificuldade da alimentação de quem adepta a esse tipo de dieta, por exemplo, nos restaurantes, né? A dificuldade de saber se aquele alimento tem ou não tem alguma coisa de origem animal, né? Eu vejo sempre eles perguntando para os atendentes, né? As pessoas que servem, elas nunca sabem com certeza. E a gente sabe que uma simples informação de cardápio, uma descrição, e a gente também faz isso com as preparações, né? A identificação dessas preparações com os selinhos, né? Que é uma forma prática de visualizar o que tem, né? Se tem lactose, se não tem, se tem açúcar, se tem proteína de origem animal, se tem
glúten, né? E eu vejo que isso é uma demanda muito grande, né? Quem acompanha os restaurantes universitários, a gente vê isso ali crescendo ali, eu vejo dos alunos também crescendo essa demanda. E eu acho que a gente precisa, né, fortalecer essas orientações. Mas é isso. Obrigada, viu, Paula? Obrigada. Queria comentar algumas coisas do que você trouxe, Josiane. Primeiro, também queria cumprimentar. Em primeiro lugar, em relação aos estudos epidemiológicos, de fato, essa é uma dificuldade que eu encontro na orientação, né, dos trabalhos dessa linha, de ter clareza, de fato, né? A gente tem olhado muito para um dado que foi divulgado de que no Brasil o número de vegetarianos é de 14%, por exemplo, e que foi de uma pesquisa produzida, né, pelo Instituto, acho que foi pelo Ibope. E, na verdade, faltam mesmo, né, estudos com dados confiáveis que dimensionem essa população. Eu estou no processo, de fato, de fazer uma revisão, estou orientando, né, um estudante que está fazendo uma revisão sobre essa temática, justamente buscando sistematizar estudos que dimensionem melhor essa população. A gente tem uma literatura bem vasta das vantagens, né, dos benefícios de uma dieta vegetariana, mas de fato ainda conhece pouco sobre a dimensão dessa população nos diferentes países e particularmente no Brasil. Em relação eu estou vendo que meu computador está na bateria, eu só preciso ligar aqui, só um segundo, peraí. Desculpa, gente. Estava meio distraído aqui, não vi que ele estava na bateria. Em relação à questão da formação, acho que uma coisa que você menciona é fundamental, assim, o quanto que, por exemplo, quando eu era estudante de nutrição e eu fiz técnica dietética, os estudantes tinham que degustar todas as preparações, né? O quanto que isso é razoável num curso de nutrição hoje? Será que o aluno vegetariano que entra, né, no curso vegetariano tem que fazer preparações com uso de carne, tem que degustar? Eu acho que olhar mais para isso nos planos né, na forma como essas disciplinas são ministradas é uma necessidade, né? Eu acho que se a gente está olhando para acho que o que eu quis trazer aqui como argumento tem muitos estudos que propõem uma dieta para saúde planetária que é pautada na diminuição do consumo de alimentos de origem animal. Então, esse é um fato, né? A gente tem que olhar para isso como sociedade e, com certeza, na formação. Então, isso significa desse fato que vocês, né, que se refere, Josiane, que tem já modificado aí no módulo, né? Mas também como que a gente pensa nos cardápios, né? Será que tem que ter carne todos os dias, né? Mesmo no ambiente de saúde coletiva? Eu entendo que é preciso mudar o paradigma, né? A gente realmente tem que pensar como trabalhar com educação alimentar nos ambientes de alimentação coletiva e em que estratégias e pensar em usar outras estratégias para ampliar essa discussão e de fato, ações para mudança, né, nos cardápios que são utilizados aí nos estabelecimentos de alimentação coletiva. Acho que é um pouco isso que eu queria, né, dialogar, no fundo, compartilhar o que eu enxergo que realmente é necessário uma mudança de paradigma, aí, né, particularmente na formação. Perfeito, professora. A professora Semiramis tinha uma dúvida? Oi, Aline, obrigada. Mais uma reação. Primeiro, eu queria agradecer muito, Paula, pela provocação. A Paula conseguiu, em muito pouco tempo, trazer para a gente uma síntese, acho que de 4 dimensões, Paula, que eu enxerguei aqui na sua apresentação,
ela foi das demandas nutricionais, discutiu os efeitos dos padrões alimentares sobre a saúde do planeta, ainda trouxe a experiência do Ambinut e terminou com as questões sobre formação, né? Então, eu cheguei a esses 4 momentos densos, assim, ela trouxe muita informação em 4 grandes dimensões. E eu queria reagir um pouco, agradecer também a Josi por ter trazido essa provocação do ensino, porque no fim, Paulo, o que a gente quer aqui no SIG, a Aline apresentou no início, né, é promover esse espaço de reflexão entre colegas que têm a missão do ensino da técnica dietética e de colegas de outras unidades curriculares e outras áreas, estudantes também, para a gente ir avançando de uma maneira mais consistente nas nossas práticas, né? Sejam de pesquisa, sejam as práticas pedagógicas. E acho que quando você aborda as questões do consumo da carne e você tangenciou as questões culturais e simbólicas que esse ingrediente traz para muitas pessoas, né? Então, quando você diz para uma pessoa que se privou do consumo de produtos de origem animal por muito tempo, por conta da enorme desigualdade social que a gente tem no país, a gente percebe que quando há um movimento de ascensão social, de estabilização econômica, como a gente experimentou quando saímos do mapa da fome, há um movimento também na direção de adquirir mais produtos de origem animal, quase como uma tentativa de ampliar a sua inclusão social. Então, tem questões aí também relativas ao valor simbólico que a carne e os produtos de origem animal, de uma maneira geral, têm para as pessoas, que eu acho que é delicado e a gente também precisa considerar, né? E aí a Josi trouxe o que a gente tem feito. Nós temos insistido muito, e falo aqui para outros colegas, além da Paula e da Aline, sobre a discussão do que é o padrão de identidade e qualidade, seja dos alimentos, seja das preparações culinárias com as quais nós trabalhamos nas nossas aulas e também nos restaurantes, né? Quando a Josi diz, tem que descrever lá, o sujeito que vai comer no restaurante, ele precisa saber o que tem ali naquela receita, né? E ouvindo a Josi, também fiquei pensando e lendo aqui o que a Caroline também registrou que ela tem feito na Unicamp, eu fico pensando na experiência do ensino de dietética. Hoje nós temos quase 900 cursos de nutrição presenciais e tem mais um monte EAD, quase 4.000 polos, é um negócio extraordinário e ao mesmo tempo assustador, né? Que a gente fica pensando em como é que a gente consegue avançar na discussão. Serão diretrizes curriculares, né? Um mecanismo para a gente acessar a formação dos nutricionistas? Será a produção de referencial teórico consistente que nos ajude também a disseminar essas ideias? Então, também queria te ouvir um pouco, Paula, sobre um dos aspectos, e aí encerro a minha fala, porque senão eu falo mais do que todo mundo, que a gente já discutiu e que eu queria publicizar aqui, que eu tenho o privilégio de trabalhar com a Paula e com a Josi, né, gente? Então não é pouca coisa, a gente também costura aí no paralelo. A respeito, Paula, do consumo de alimentos ultraprocessados similares a produtos de origem animal, né? Então, quando a gente discute padrão alimentar com redução de carne, essa é uma preocupação que eu sei que é da Paula também, que a gente já teve oportunidade. Eu queria te provocar para trazer um pouco aqui também para a nossa sala hoje. Obrigada, Aline. De fato, eu deixei de aprofundar várias questões que você menciona agora, Semiramis, que acho que fico contente da gente poder discutir nesse momento. Em primeiro lugar, eu penso que essa questão, primeiro, né, da questão do valor atribuído à carne, do valor simbólico, da questão da dimensão social do consumo da carne, é extremamente complexa e profunda. Eu penso que eu tenho me aproximado mais dessa discussão, obviamente, né, no contexto do estudo das dietas vegetarianas, mas eu penso que ela é bastante complexa e eu me sinto até pouco preparada, de fato, né, para discutir, embora seja uma dimensão fundamental do que a gente está propondo quando fala de dietas vegetarianas. O que eu enxergo é um pouco não sei se dá para falar que é um contraponto a essa questão, mas ao mesmo tempo que não tem como não olhar para essa dimensão do consumo de carne, do significado atribuído,
o que eu tenho enxergado e que talvez seja relacionado ao primeiro gráfico que eu mostrei, né? Que fatores estão relacionados ao aumento do consumo de carnes? A gente sabe que as mudanças econômicas, né? Um aumento do poder aquisitivo de alguns países, de alguns grupos populacionais, permitiu um acesso maior, né, aos alimentos e está relacionado ao aumento do consumo de carnes. Mas o quanto tem a ver com uma dimensão da orientação das políticas públicas, das estruturas, né, que permitem maior destinação de recursos, de subsídios, né, para um setor produtivo desse mercado, né, da produção de alimentos de origem animal, o quanto tem a ver com uma questão de propaganda, né, não deve estar longe, deve estar na memória de vocês, diversos atores, aqui no caso no Brasil, né, diversos atores fazendo propaganda de uma determinada marca de carne, até um cantor que era vegetariano fazendo propaganda, né, para uma marca desse mercado. Então, a gente não vê propaganda de banana, de maçã, né, nem de alface na televisão, mas tinha propaganda de carnes. Então, o quanto dessa mudança no padrão de consumo pode ser atribuído de fato, né, a questões estruturais aí no nosso sistema produtivo, que é difícil de separar, né, dessa dimensão inicial aí que você traz, Semiramis, né, do papel simbólico aí do consumo de carnes. Então, acho que é uma questão bem complexa, não, né, só trouxe mais problematização, nem tenho a pretensão de responder, mas certamente tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa num cardápio, né, de alimentação coletiva. Em relação a outra coisa, outro aspecto que você traz para a discussão, que é a questão dos análogos, né, de produtos carnes, e eu tenho ficado de fato alarmada, assim, um pouco, tenho ocupado de fato um espaço aí das minhas preocupações, vendo o crescimento desse mercado como uma perspectiva de ser uma resposta a necessidade da diminuição de produtos de origem animal. Vejo uma articulação política de incentivo de pesquisas e discussões com o objetivo, de fato, até de questionar a classificação desses alimentos como ultraprocessados. Hoje, a gente entende que esses alimentos, por exemplo, né, um hambúrguer à base de vegetais que a gente encontra no supermercado, eles, o que eu estudei até o momento me permite entender que ele tem sido classificado como ultraprocessado, mas tem um grande interesse econômico, de fato, né, no desenvolvimento desde startups, né, que são, em grande parte, iniciativas da própria indústria de alimentos, de produtos carnes, que estão com braços, né, na produção de alimentos, de análogos de produtos carnes, à base de vegetais, e que tem, de fato, um grande poder econômico e político que acho que tem que ser considerado, né? Pelo que eu estudei nas pesquisas recentes, entendo que a gente não tem clareza, na verdade, das cadeias produtivas envolvidas, embora seja a base de vegetais, em que medida se usa menos agrotóxico ou fertilizantes nitrogenados na produção dos insumos desses alimentos, por exemplo, a soja, né? Então, acho que a gente ainda não tem clareza, de fato, do quanto são menos impactantes esses análogos do que os alimentos de origem animal. Sem dúvida tem uma diferença, mas acho que a gente não tem clareza do quão grande essa diferença, a ponto de apostar como uma alternativa, né, nesses produtos, como uma alternativa aos produtos carnes. Eu tenho estudado essa temática defendendo muito que
a gente não precisa, na verdade, desses alimentos, por mais que tenham uma necessidade, né, particularmente para quem está fazendo a transição para o vegetarianismo, diminuindo a participação de alimentos carnes e sim, os indivíduos têm o desejo, né, de comer preparações como hambúrgueres, almôndegas, uma série de preparações que tradicionalmente são à base de alimentos carnes, de origem animal. Então, são bem-vindos, né, para uma série de pessoas ter essas opções. Mas eu defendo, e particularmente é isso que a gente tem feito nas oficinas culinárias, a busca de padrões, né, de composição de dietas sem a participação desses alimentos, a partir de alimentos mais simples, né, as leguminosas e as preparações a base de vegetais que não demandam, né, de fato, a participação desses produtos na dieta. Então, um pouco isso que eu tenho refletido. Perfeito, professora. Acho que essa inquietação da professora Semiramis também é a inquietação de muitos docentes aqui presentes. Eu vi aqui os comentários da professora Josiane, né, falando de um aluno que investigou um pouco dessa questão relacionada ao tema da palestra, né, e que vai continuar no mestrado falando, né, desse tema. Ela também comenta a respeito, né, do crescimento desses produtos análogos, né, como um reflexo do aumento da população adepta a essa dieta, apesar de não ter os dados ali concretos, né, e a professora Caroline, eu acho que ela traz um pouquinho, né, da associação aí dessa resposta com a questão das habilidades culinárias, né, então da dificuldade que as pessoas têm ultimamente de cozinhar. Ela comenta um pouco da experiência no próprio FCA, do que eles têm feito, né, com muitas adaptações nas preparações, das aulas práticas de técnica dietética, excluindo a carne, incluindo mais preparações vegetarianas, que eles têm uma pesquisa em andamento para compreender as dificuldades acerca das preparações, das ofertas de preparação vegetariana e vegana em diferentes tipos de restaurantes, e o que eles têm observado previamente é que as pessoas carecem de conhecimento para preparar, né, esses tipos de refeição. E aí ela faz um questionamento se você tem alguma experiência nesse sentido. Você estava comentando a respeito das oficinas culinárias, né, como alcançar os restaurantes comerciais, por exemplo. Eu orientei uma estudante de mestrado que, inclusive, era exatamente essa temática, o desenvolvimento de oficinas culinárias para responsáveis, donos, né, de restaurantes ou trabalhadores dos restaurantes. Acho que foi bem quando entrou a pandemia, a gente, de fato, teve um pouco impacto, né, pouco alcance, né, pouco impacto, né, no estudo acho que eu tenho poucos elementos a partir da minha experiência, né, mas entendo que é uma iniciativa fundamental, né, com as pessoas com quem a gente trabalhou, ficou claro o quanto era um trabalho necessário, o quanto tem de fato uma necessidade de conhecimento sobre as preparações e o quanto os estabelecimentos estão abertos de fato e demandam, na verdade, ter essa mudança no cardápio, incluir, né, opções vegetarianas. Então, eu penso que é uma atividade importante para ser feita, né? Não só no nível da extensão universitária, mas certamente nas organizações que trabalham, né, associações de restaurantes e estabelecimentos comerciais, investir de fato, né, num treinamento, numa formação para pensar na oferta de opções e, de novo, como que a gente pensa nisso na formação, né? Pensando que o nutricionista vai estar envolvido, né, com essas mudanças, né? Então, acho que de fato, trazer mais isso para o nosso currículo é fundamental. Perfeito, professora. A gente tem mais algumas mensagens aqui, né, falando sobre a importância da discussão da redução do consumo de carne, além de outras fontes de origem animal. O Ciro fala também a respeito do consumo das aves, e a Samantha traz aqui, né, essa discussão da redução do consumo de carne sem
a dimensão das classes, sociedade e cultura, que esvazia muito o sentido da prática. Por outro lado, ainda vejo muito pouco qualquer discussão relacionada à temática na formação de profissionais, sobretudo em cursos mais recentes. Em minha experiência, estudantes e profissionais que falam sobre vegetarianismo ainda têm poucos recursos e argumentos, mesmo que já exista um conjunto de evidências nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa questão da formação e das outras fontes de origem animal. Eu acho que concordo com Samantha em parte, assim, eu acho que de fato é uma discussão que cresce bastante na sociedade e muitas vezes falta, né, alguns argumentos mais científicos. Mas eu acho que eu sou otimista nesse sentido, assim, eu penso que fora da universidade tem crescido muito o olhar para uma argumentação já baseada, né, em evidências que eu, pelo menos eu vejo crescer bastante, assim, acho que tem discussões bem aprofundadas, né, numa série de coletivos que estão relacionados aí ao vegetarianismo, mas de qualquer forma, isso que Samantha traz é uma questão fundamental, assim, eu acho que de novo recai no que eu tenho falado, que é a necessidade de rever, de fato, né, os currículos e abrir um espaço maior na formação para que, particularmente de nutricionistas, né, para que os profissionais tenham uma bagagem mais sólida, né, na sua prática profissional. O que eu vejo é que boa parte dos profissionais que têm trabalhado nessa área tem tido que buscar, de fato, né, especialização, pós-graduação, e que eu acho interessante, mas que pode ter uma ênfase maior na formação, na graduação mesmo, né? Então, eu penso que é uma tendência que vai acontecer conforme, né, mais investimento nas pesquisas, mais pessoas estiverem estudando isso na pós-graduação, vão ser docentes que vão trazer mais, né, essa discussão. Então, eu acho que é uma tendência que é inevitável, né? Mas quanto mais grupo de pesquisa, orientação de trabalhos nessa área, eu acho que vai formando um quadro aí de ampliar, né, essa questão que a Samantha traz. Perfeito, professora. E aí, para a gente trazer aqui para discussão também o comentário do Ciro, ele fala assim: ali na tabela de sustentabilidade, vê-se que a carne de frango é muitíssimo mais ambientalmente responsável do que a carne de boi. Talvez em vários aspectos, mesmo de respostas inflamatórias do organismo, este alimento é superior. Infelizmente, hoje carregados dos ômega 6. O que não pode acontecer, e é um terrível erro que já cometi na minha vida, é trocar o alimento cárneo por aqueles que mais parecem resíduos da indústria, carnes de soja e carne de glúten. Qual a sua opinião, professora, a respeito disso? De fato, né, eu acho que a literatura que eu conheço mostra que o impacto da produção de alimentos, por exemplo, né, de carnes vermelhas, né, os bovinos, né, da produção de carnes a partir da criação de bovinos, tem um impacto maior. No entanto, tem uma outra questão que eu falei bem rapidinho, que para mim tem crescido como argumentação, como importância, que parece quase que um tabu no meio científico, então me arrisco aqui a aprofundar, que é a questão do sofrimento animal. Como para dar conta da nossa sede por proteína, por produtos de origem animal, qual é a dimensão, né, que a sociedade tem que organizar para produzir, né, aves, por exemplo. E o que a gente conhece hoje é um modelo produtivo que é extremamente impactante de olhar, né, o quanto o confinamento, mesmo sobretudo de aves, né, falando nessa discussão, com gaiolas, as aves com
que nem sustentam o peso, porque tem uma produção de variedades para ter um crescimento mais rápido. Então, tem uma série de questões na hora que a gente olha para o alimento como um mercado, né, como uma produção de riqueza, e tem uma série de documentações de produtores de aves que, no fundo, tem um lucro super pequeno, que praticamente trabalham como funcionários para grandes empresas. Então, tem uma problemática aí bem grande que eu não vejo de forma diferente do que a produção de carne vermelha nesse sentido, né? Então, eu acho que pode ser que, de fato, isso que você fala é verdade, né? O uso de insumos e de impactos ambientais é menor na produção de aves, mas acho que tem uma discussão muito importante que a gente precisa de tanta proteína e de origem animal. Será que a gente não pode pensar em modelos que, de fato, diminuam a participação desses alimentos nos nossos padrões alimentares? E, sem dúvida, eu concordo com o que você fala, que não é a solução buscar análogos industrializados, né? Isso demanda recursos e produz desigualdade social igualmente, né? Não sei se igualmente, mas de todo modo produz concentração de riqueza, desigualdade social e usa recursos, né? Então, eu não acho que essa seja a solução, mas, de fato, valorizar padrões tradicionais, né? Os padrões alimentares mais tradicionais de grande parte da população do mundo não tinham essa participação tão grande de produtos oriundos de alimentos animais, né? Então, eu acho que essa algo que eu enxergo como necessário, olhar mais para esses padrões e não buscar soluções para uma demanda de proteína maior do que de fato a gente tem, né? Como necessidades nutricionais. Professora Samira me complementa aqui falando da questão, né, da regulação de alimentos, né, dentro das políticas públicas. Precisamos avançar muito nos mecanismos regulatórios que favoreçam o que é comida de verdade. Incidir sobre a legislação demanda uma ação coordenada de academia, sociedade e setor produtivo responsável. Verificando aqui o chat, não vejo mais questões. Professora Paula, você gostaria de fazer suas considerações finais? Eu queria mais uma vez, né, agradecer pela oportunidade de estar trazendo essas discussões, de estar discutindo com vocês. Eu acho que é uma temática extremamente complexa, né? Um pouco Samantha trouxe isso, que não tem como discutir, que seria muito que empobrece a discussão se a gente não olhar para a dimensão social. Então, eu acho que tem uma complexidade aqui muito grande e eu acho que ações como essa, né, ter esse espaço que vocês promoveram aqui é extremamente valioso, né, nesse sentido de poder discutir, né, essas questões que são tem ainda pouco espaço, né, ainda precisa crescer muito em suma, né, essa discussão. Então, eu penso que cada vez mais necessário que a gente estude mais essa temática e que pense, de fato, como mudar um pouco os paradigmas na formação, né? Insisto, acho que queria finalizar, de fato, insistindo nessa perspectiva, né, de mudança de paradigma, né, de entender que pode ter soluções diferentes daquilo que a gente já está praticando, né, que são necessárias e podem ter efeitos importantes. Acho que queria finalizar de fato, né, agradecendo e desejando, né, que a gente possa ampliar a discussão dessa temática de forma bem ampla, né, olhando para a complexidade de tudo que a gente falou aqui brevemente. Nós é que agradecemos imensamente, professor. Eu vou fazer uso aqui
da mensagem da Samantha, né, para, em nome de todo o SIG Dietética, agradecer pela riqueza do encontro. Obrigada, professora Paula. Sigamos pavimentando esse caminho, com muitas mudanças nos currículos e de maneira transversal nas diferentes disciplinas e módulos. Obrigada pelas inspirações e reflexões. Obrigada, professora, obrigada a todos os presentes. A gente gostaria de continuar aqui discutindo, tem muita coisa ainda para ser abordada. Seja sempre muito bem-vinda às nossas reuniões do SIG Dietética. Agradecemos a participação de todos no chat e a gente se encontra nos próximos momentos, né, nas próximas reuniões, nas próximas palestras. Obrigada a todos, bom dia.